Bem, então retomando aqui, né? A questão como foi colocado, a questão do canibalismo, né? As regras, como você colocou, essas regras sobre o canibalismo, elas vão variar muito de cultura para cultura. É preciso entender, justificar uma coisa. Entendeu? Primeiro a gente entende, para depois tomar as posições, certo? Existem duas coisas antiquíssimas na história da humanidade, né? Canibalismo e escravidão. São duas coisas antiquíssimas. Há quem diga até, existem algumas teses, de que na medida em que o homem descobriu que o canibalismo acaba, na medida em que o homem descobre que botando o outro homem para trabalhar, que era mais vantajoso do que comer. Existe essa tese. Eu estou explicando. Tá certo? O certo é que, trazendo aqui a coisa mais para o Brasil, houve uma tendência da própria igreja, né, e do homem europeu, de modo geral, para fortalecer a ideia de paraíso, de que tinha a figura do bom selvagem. Essa figura do bom selvagem ela vai se repercutir na Europa, inclusive, na dimensão jurídica, no aparecimento das ideias contratualistas, do direito natural, né? Rousseau, século XVIII, filósofo francês, vai ser um dos que vai defender essa ideia do bom selvagem. Olha lá, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Essa ideia de Rousseau. Os contratualistas europeus modernos, eles não vieram aqui no Brasil nem nas Américas, eles estão vendo relatos. E a partir desses relatos eles criam algumas teorias, certas ficções teóricas. Muito bem. Uma coisa é certa que vai caracterizar o canibalismo, né? É a ideia de pertencimento. Certo? A ideia de pertencimento no ser humano, na humanidade, estava muito ligada à ideia de território. Isso ainda hoje. Quando a gente vê brigas étnicas, né, ainda por aí pelo mundo todo, a Europa, inclusive, ela está melhor nisso aí, mas de vez em quando aparece, a gente vê muito isso na África, na Ásia, mas a Europa, como eu disse antes, ela também já passou pelo seu tempo de problema nesse sentido, e de vez em quando as coisas explodem de novo. Né? Sempre houve essa ideia de terra pertencimento. Terra sempre significou para o ser humano sobrevivência, sinônimo de sobrevivência. Ou para plantar ou para caçar. Certo? A indústria é coisa do século XIX. Começa a aparecer alguma coisinha no século XVIII. Mas a indústria é coisa do século XIX. Né? Capitalismo mesmo, que a gente pode falar assim, com essa ênfase toda, é século XX. Né? Então, a ideia de igual, que está ligada a essa ideia de pertencimento, era para aqueles que estão no território, dentro da cerca. Tipo, nós aqui somos iguais, então nós não vamos comer uns aos outros. Já aqueles que estão depois da cerca, parece, até lembra, né? Mas não é. Não é igual. Não pertence. Então aquele lá, eu posso flechar, tá certo? Esquartejar, comer, fazer um escaldadozinho e tal. Como você vê as fotos, né? Os banquetes, como eram, né? Essas fotos são fotos de pintores da época. Eu procurei trazer essas imagens para vocês. Exatamente, não são imagens construídas hoje. Eu procurei exatamente ilustrar com imagens feitas na época para vocês verem o que o pessoal que chegou aqui viu, encontrou. Né? Gostaria até que depois vocês lessem aqui. Eu trouxe alguns livros, depois eu vou passar esse material para vocês por e-mail.
né? Antonil, né? Cultura e opulência no Brasil, colônia. Fernando de Cardan é um dos primeiros livros escritos no Brasil, né? E trata muito dessa questão do canibalismo. O Fernando de Cardan, ele é um padre, né? Todos os dois, Antonil também, ele chega a descrever cardápios, como é que se preparava esses cardápios, né? Como é que se preparava a carne. Sem dúvida que havia o elemento ritual, muitas vezes, tá certo? Mas aquilo que se colocou como guerra, na verdade, a antropologia e alguns historiadores tentaram resistir a essa ideia de quebrar o mito do bom selvagem, né? Poxa, como é que você sai de um cara inocente, bom selvagem, que anda nu, e agora eu já vou dizer que você é tão miserável que mata e come gente? Então, quer dizer, esse choque, né? Essa mudança de mentalidade, porque comumente quando a gente faz as análises, a gente faz juízo de valor, né? Comumente, quando a gente faz as análises, a gente faz juízo de valor, mesmo que não queira, né? E o mundo acadêmico não é um mundo de isenção, coisa nenhuma, nunca foi, né? Então, você tirar um sujeito de uma visão de bom selvagem para um sujeito que corta em pedaço, faz escaldado, bota pimenta, corta a boca e faz um bracelete, entendeu? Pega o olho com o fio óptico e faz uma pulseira, entendeu? Então são coisas que a princípio dá um certo impacto, entendeu? E vai embora. E a ideia de que havia guerra, não era guerra. Guerra foi uma visão do homem europeu, que também praticou canibalismo nos períodos das grandes fomes. Isso está registrado, né? Está registrado. No período das grandes fomes se invadia grupos, se cortava nádegas, se cortava seios de mulheres, isso está registrado em livros, né, do século XVI, sem nenhum problema, né? Então, era algo que não era guerra, era caça. Quando os Tupinambás e os Tupinaís estavam brigando por aqui, por essa região, por exemplo, a visão do europeu era guerra. Porque, de fato, incluía a questão território. Por quê? Como eu disse, porque a questão território implicava, né, como sempre implicou até hoje, plantar e caçar. Se eu tenho mais território, eu tenho mais possibilidade de plantar ou colher, né, ou de caçar. Então a minha possibilidade de sobrevivência aumenta. Mas no caso em questão, implicava também ir buscar a carne do outro, o outro enquanto caça, né? Então, né? Diga. Essa questão do canibalismo, a visão de hoje está assustada, também choca, né? Isso. Mas para a vizinha, vocês vão falar, que eu ouvi que realmente não era com essa visão, né, do sacrificial, era sacrifício, não sei se ficar direito, mas parece que a partir do erro do outro, quem ia ser punido não resistia a esse ritual, e até participava anteriormente a essa questão do canibalismo. Normalmente o canibalismo ser tratado como coisa normal, sim. Essa parte aí, desse detalhe que você está citando, eu li Fernando de Cardan, e Fernando de Cardan, dentro dos rituais que ele descreve, é muito pelo contrário. Era necessário deixar que o sujeito que fosse ser canibalizado, não sei que fosse morto numa caçada mesmo, parecendo guerra, mas se ele fosse capturado vivo, ele era amarrado no tornozelo com a corda extensa, e ele tinha que ser deixado ele lutar até morrer.
Era uma forma de honrar a pessoa, o espírito da pessoa que estava sendo morta. E queria ser. Morreu lutando. Era uma forma de dignificar a pessoa, o espírito da pessoa que estava. Entendeu? Pois não. Sim. Olha, eu lhe convido até que você leia esse livro aqui, o João Baldo Ribeiro, Viu o Brasileiro, porque do nosso conterrâneo aqui da Itaparica, né? Porque algumas passagens aqui vão responder a sua questão. Bom, segundo consta, eu não conheço isso na prática, mas segundo consta, a carne humana ela tem uma certa, ela é um tanto saborosa, entendeu? Então sempre houve uma certa, para quem praticou canibalismo, sempre houve uma certa. Aqui você vai se encontrar, a partir do capítulo 2, você vai se encontrar com um dos personagens mais bem elaborados na literatura brasileira sobre o Brasil, o Caboclo Capiroba. O Caboclo Capiroba, inclusive, ele saía para caçar gente numa boa, né? E ele já sabia. Hoje eu vou pegar um holandês, hoje eu vou pegar um brasileiro, um índio, hoje eu vou pegar um negro, hoje eu quero pegar um português. Ele já tinha o cardápio dele, então ele ficava ali escondido no mato. Ele tinha um porrete já bem equipado para isso. Inclusive ele conhecia a densidade dos crânios, né? Ele sabia se fosse tal tipo, tinha que bater de um jeito, se fosse tal outro, um negócio sofisticado. Tem toda uma técnica aqui que você vai ver descrita aqui no livro, entendeu? E aí ele leva e ele pega 2 holandeses. Ele tinha 2 filhas, e ele pega um, bota num gradil lá, mata um, salga as carnes e tal, faz tudo direitinho. As filhas dele, todo mundo comendo e demorando assim, com aquela delícia, né? Tipo um charque, uma coisa. E de repente, o outro holandês lá preso, na engorda, né? E aí, na hora ele não quer com aquela farofa com carne do amigo, é um negócio bem feito. E aí ele não quer comer, ele resiste, mas termina comendo, entendeu? A fome vai ser maior do que a visão ética, moral, né? E aí ele vai terminar comendo a farofa com a carne do amigo e tal. É um livro muito interessante para você ler, para vocês lerem e verem esse processo um tanto complexo. O que eu chamo a atenção é o seguinte: se a gente julga a história antes de entender, pelo menos, isso atrapalha o entendimento das mentalidades da época. Entendeu? E comumente a gente aqui não estuda a história, o brasileiro não conhece a história de 40 anos atrás. Isso é fato. Que dirá de 400 anos atrás. Então, e nesse desconhecimento vai fazendo o quê? Vai fazendo julgamento com os seus valores atuais. Então não vai dar certo. Entendeu? Você nunca vai entender realmente entender. Eu volto a dizer, não é justificar. É entender o que é que se passou. Porque a verdadeira historiografia, se ela não se propõe ao trabalho de ficar com o discurso revolucionário para fazer tumulto, o verdadeiro historiador, se você for ler um Reinhard Koselleck, um Eric Vogelin, até um Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, se você for ler um Gilberto Freire, o pessoal está querendo entender. O trabalho do historiador ali é aquele trabalho de buscar informação para entender o que aconteceu e tentar até entender também e explicar o porquê hoje está assim.
seja bom ou ruim. Né? Se a gente não estuda, não lê, e aí começa a fazer julgamento, aí assiste Jornal Nacional e acha que entende de tudo, né? Acha que pode... Né? O brasileiro entende de política, entende de economia, entende de direito, entendeu? Só porque ouviu o programa de Fátima Bernardes, entendeu? Então é complicado, entendeu? E você tem um mar de literatura sobre o Brasil, que você pode ter acesso hoje, algumas obras que foram produzidas há 400 anos atrás, né? E já são reeditadas, como Antonio e Fernão de Cardan. Fernão de Cardan, inclusive, primeiro que Antonio. Né? A obra de Gilberto Freire, que foi uma obra traduzida em mais de 40 línguas. Né? E é uma obra onde o autor ele tenta exatamente entender esse processo de formação colonial no Brasil. Né? A complexidade dessa articulação entre as três raças e as suas respectivas culturas. O Gilberto Freire, no início do livro, é o momento em que ele se pergunta, né? O Brasil está inserido dentro desse processo da formação da civilização ocidental. Por quê que ele faz essa pergunta? Porque as instituições que aqui chegaram, da Europa, europeias, sem dúvida, europeias, ganharam adaptações muito próprias brasileiras. Existe uma farsa que é contada aí a maioria desses historiadores marxistas, aí ficam distorcendo as coisas para chegar no objetivo político. Né? Mas dizer que a colonização brasileira foi uma colonização de exploração. Porque todo marxista tem esse problema desse complexo da exploração. Aí é uma questão psicanalítica. Né? Na verdade, primeiro é preciso explicar o que foi esse processo de exploração. Para depois, inclusive, dizer que não foi só exploração, foi também povoamento. A nossa miscigenação, ela é um projeto. O pessoal gosta aqui muito de debochar do português. O português foi... Enquanto povo dominador, você só pode comparar a Roma. Enquanto povo dominador, ele foi genial. Aqui se costuma, o cara acha bonito fazer um filme sobre Salvador, esculhambando Salvador. Ó país, ó. Aqui a gente acha bonito fazer um filme sobre o Brasil, esculhambando o Brasil. Como esses filmes aí de piadinha, passa aí na Rede Globo, essas minisséries, desinformando, deseducando, entendeu? Enquanto povo de conquista, você só pode comparar o português a Roma. Entende? Por isso que o Brasil, inclusive, até hoje, é um país muito flexível, né, em termos de regras sexuais. Por quê? Porque desde a origem, né, e havia um problema muito sério com a igreja com relação a isso, né, desde a origem havia todo o interesse em reprodução. Vamos transar, vamos reproduzir, tem que gerar gente, tem que povoar. Entendeu? Aí vem as tais das prostitutas, né? A gente tem aquele complexo. Isso levou a sérios problemas também na nossa historiografia, né? Ah, porque a gente foi colonizado pelo índio, pelo escravo, pelo português e pela prostituta. Sim. Qual foi o problema? Não estou entendendo. Hã? O problema está em você. Talvez eu diria que tem problema é a gente continuar em certos atrasos, inclusive intelectual primeiramente, e por isso econômico e político, reproduzindo uma história de 500 anos atrás. Esse é o problema. O negócio de culpar lá o passado, isso é um saudosismo psicológico, isso é um problema de relação psicanalítica. Mas se perguntar por quê, que até hoje, e cada vez mais, nós temos aversão à leitura. Conhecer o nosso próprio país. Esse é o problema.
Né? O cara vai escrever aqui contando como é que, enaltecendo inclusive o papel do negro, e tem gente por aí dizendo que Gilberto Freire adocicou a escravidão. Ou leu e não entendeu, ou não leu. Porque só para o negro ele dedica 2 capítulos. Enaltecendo, inclusive, coloca o negro como protagonista junto com o branco no processo de formação da civilização brasileira. Entendeu? Só que Gilberto Freire não foi estudar a escravidão no sentido da dimensão violência. Ele foi estudar o processo de formação cultural, até porque ele veio dos Estados Unidos, foi aluno de um antropólogo americano chamado Franz Boas, que cria a escola antropológica Cultura e Personalidade, e Gilberto Freire, que é uma tese de doutorado que ele vai defender nos Estados Unidos, apresenta inclusive primeiramente essa tese lá na universidade que ele estudou, e traz o livro e publica aqui, e se torna um best-seller traduzido em mais de 40 línguas. Um livro riquíssimo sobre exatamente os traços da nossa formação colonial. A questão que eu estava falando da dimensão que isso aqui tinha. Isso aqui era... O Brasil só vai ser descoberto, só vai ser o início da colonização mesmo a partir de 1530. Você tem a chamada fase pré-colonial. É exatamente quando esse período aí de 30 anos, o pessoal não tinha muita dimensão do que é que tinha por aqui. E vai iniciar o processo de colonização por conta das invasões. Vinham piratas, bucaneiros, corsários. Bucaneiros e corsários eram piratas elitizados. Eram tipo mercenários. Eram os caras que as coroas contratavam para roubar uns aos outros nas colônias, né, sem criar estresse político. Porque se você flagrasse um navio corsário aqui na costa, esse navio corsário poderia ter sido contratado pela França, mas não tinha bandeira da França. Então, evitava o conflito político. Né? Então, você vai ter um processo de exploração, sim. Por que você vai ter um processo de exploração? Né? Que vai caracterizar de fato todo o período colonial, quiçá ainda hoje. Né? Por quê? Porque na época o modelo econômico, a doutrina econômica vigente era o mercantilismo. Era o mercantilismo. E diga-se de passagem, foi graças ao aparecimento da indústria que aliviou um pouquinho a coisa. Foi o aparecimento da indústria que permitiu que os povos vivessem um pouco mais pacificados. Porque a história da humanidade é povo dominando povo. A história da humanidade é povo dominando povo. Por quê? Um tomando território e riqueza do outro. Sempre foi assim. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer continente. Só que hoje você está no momento em que você tem que satanizar um povo e purificar o outro. Um é do bem, o outro é do mal. Luta de classe espiritual. Não é? Luta de classe espiritual. Esse é do mal, esse é do bem. Isso é uma falácia teórica. Isso é uma forma completamente equivocada. Isso é desconhecimento da história, inclusive não só da história do Brasil, isso é desconhecimento da história da humanidade. Que qualquer bom livro de história da civilização vai lhe mostrar isso. O que acontece com o europeu é que ele, de fato, ele vai doutrinar, ele vai criar uma teoria econômica para explicar e justificar o que a humanidade sempre fez o tempo todo, uma com a outra. Não é? Por que você tinha que ter exército? Porque senão entrava no seu território, tomava tudo seu. Até hoje o pessoal fica questionando, o brasileiro adora isso. Ainda mais com essa essa cachaça de marxismo no Brasil, né? Porque os Estados Unidos têm de ter o maior exército do mundo. Ele é o país mais rico do mundo.
Se ele não tiver o maior exército do mundo, ele vai ser invadido e vão tomar o que é deles. Isso é a história da humanidade. Ou você conhece ou não conhece. Estou dizendo que o que ele está fazendo é bom, é certo. Eu não estou emitindo juízo de valor. Eu estou dizendo o seguinte: a história da humanidade é essa. Por que nas civilizações antigas não se aceitava? Hoje o que nós aceitamos com uma valorização imensa, que é exatamente as pessoas com deficiência física, os chamados agora de portadores de necessidades especiais. Você não vai ver isso na Grécia Antiga. Se você assistir lá o filme lá 300 de Esparta, quem assistiu, vai ver que começa exatamente com essa questão. Por que Roma e Grécia não se aceitava pessoas que nasciam com algum problema físico? Porque você tinha que servir a sociedade e não ser servida. Essa ideia hoje é nossa. E naquela época, até quando eu nasci aqui dentro da deficiência, já mataram. Exatamente, porque você tinha que ser guerreiro. De repente invade aqui. Se invade aqui, o que vai acontecer? Ou eu vou ter que carregar comigo. Pronto. Aí agora então você vai dizer que os povos antigos eram maus e que nós hoje que temos toda uma política de inclusão, que somos bons. Isso não é a forma correta de ver a história, nem de analisar o passado e relacionar com o presente. Até porque nós, independente de qualquer coisa, nós julgamos que estamos fazendo certo em tudo. O futuro é que vai dizer. Não é verdade? Matamos até nos direitos dessas pessoas. Matamos de maneira diferente. Exato. Entendeu? E aí sim, de fato, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a primeira escravidão no Brasil é indígena. E aliás, não só a primeira escravidão, mas o primeiro intercruzamento racial no Brasil é com indígena. As famílias, a ideia de família europeia que chega aqui, a primeira mulher a ser adaptada a esse modelo de família europeu é a mulher indígena catequizada. Por isso que o Gilberto Freire vai trazer alguns questionamentos em que medida nós sintonizamos com esse modelo europeu, porque aqui a coisa foi acontecendo de uma forma muito adaptada ao que ele chama de os trópicos. E daí porque então você tem ao mesmo tempo processo de exploração, sim, tá certo? E você tem o processo de povoamento. Não, porque nos Estados Unidos tem povoamento, aqui nos Estados Unidos tem povoamento, sim, como também exploração, só que por outras vias, levando em consideração outras variáveis, que não foi o caso aqui no Brasil. Tivemos algumas diferenças no processo de colonização, sim, mas algumas características são iguais ou bastante semelhantes. Por quê? Por uma questão de época. Então a ideia de, aqui eles têm a mania de botar as coisas que aconteceram por acaso. Não aconteceu por acaso. A nossa miscigenação foi um projeto. Vamos gerar gente para povoar. Porque senão outros povos vão dominar isso aqui. A estratégia era muito simples. Até porque, mesmo com o aparecimento das capitanias hereditárias, projeto das capitanias hereditárias, ainda assim os donos das capitanias hereditárias não apareceram aqui, porque não era fácil. A ideia de Paraíba já tinha ido por água abaixo. Aqui você não podia deixar um filho dentro de casa, com a janela aberta, que a onça vinha, levava e comia. Aquela coisa que não era brinquedo, não. Entendeu? Então, os caras, têm as suas... Nós temos as nossas peculiaridades,
E depois, sim, gradativamente vai chegando a escravidão negra, que vai, inclusive, não existe um rompimento. Uma data, acabou uma, começou outra. Né? Havia, sim, uma disputa entre a igreja, como eu estava dizendo, e a coroa, porque a coroa queria braço para trabalhar. E a igreja queria alma para salvar. Até porque tinha uma briga. A igreja tinha tido um problema sério na Europa, né? Se você olhar o Brasil, 1500, 1517, reforma protestante. 1517, a igreja católica perde muitos adeptos. Então a ideia da catequese indígena, ela também está ligada a esse processo de recuperar os fiéis perdidos para a reforma protestante a partir de 1517. Diga. Você falou que a igreja era contra, Em parte, contra. Isso, porque ela era contra, mas ela sentiu. De que especificamente? Em relação a essa civilização, Não, com relação indígena não. Com relação indígena, você inclusive vai ter o projeto das missões. Assista um filme chamado The Mission, com Robert De Niro. Um filme lindo, um fundo musical maravilhoso, e que vai lhe mostrar, tem no YouTube, e que vai lhe mostrar muito esse processo de esse conflito entre a coroa e a igreja. Você pode falar assim, digamos, usar essa sua linguagem, omissão, mas na verdade foi um pacto entre a igreja e a coroa com relação à escravidão do índio ou do negro, porque aí houve um pacto. Vai cada vez mais se diminuindo a escravidão indígena e aumentando a do negro como um pacto. Tá bom, então você aqui tem seu braço para trabalhar que você quer, e aqui eu tenho minha alma para salvar. Aí, nesse sentido aí, você pode falar dessa questão, como você está falando da omissão, mas que na verdade foi um pacto. Pois não. Essa transição entre a escravização indígena também, porque foi muito bem ensinado, eu acho que todos aprenderam desta forma, de que trocaram o índio pelo negro, porque o índio ele não tinha força assim, física, braçal, para poder trabalhar. Eles não estavam acostumados ao trabalho braçal, porque a nível de história, filmes assim também, a gente vê que eles tinha aquela vida de pesca e tal, uma vida mais tranquila, né? Digamos assim. Isso, o que tem de verdade nisso? Assista um filme chamado Amistade. Amistade. Demudo. Amistade. Tá certo? Pronto, amistade. Veja bem, havia de fato, eu sempre chamo cuidado com isso, né? Essa cultura que nós temos de pejorar o nosso passado. E eu vou entrar nisso agora daqui a pouco. Essa mania de nós pejorarmos o nosso passado, termos vergonha do nosso passado, inclusive gerou essa historiografia muito mal contada que está no livro de história das escolas. Porque essa história bonitinha, né? Essa história bonitinha, por exemplo, esse quadro, esse quadro do Pedro I, isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Dom Pedro I nunca gritou independência ou morte em lugar nenhum. Ele escreve isso numa carta com o primo dele. Isso tudo é inventado. Isso aqui faz parte do romantismo
a corrente romântica do século XIX para dar um certo ar de brilhantismo, digamos assim, por termos essa vergonha do nosso passado. E faz parte dessa cultura de pejorar o passado, essa ideia de colocar o índio como fraco, preguiçoso. Entendeu? Que na verdade o índio tinha problema de, como veio a ter o negro também, o problema de depressão. Bom, é diferente de ser fraco, entendeu? Um problema de depressão, com relação à escravidão. E mais, o índio também ainda atravessou um problema que foi a adaptação biológica. Aqui se morreu muito índio por causa de gripe. Gripe é um vírus mortal. Os outros povos negros, os outros povos asiáticos já tinham contatos com outros povos. Então já tinha uma biologia, um organismo mais resistente, mais anticorpos, como a gente fala na medicina. O índio não, o índio vive isolado, aquelas tribuzinhas no meio do mato. Então, o contato com o homem branco, uma gripe dizimava uma tribo inteira. Entendeu? Além dessa briga política entre a igreja e o Estado. Entendeu? Muito bem. Mais alguma questão? Pois não. Eu queria perguntar por que a visão da Igreja Católica na salvação somente política? Ah, sim. Porque nesse pacto entre uma instituição e outra, concebeu-se a ideia de que só o índio teria alma, o negro não teria alma. Então não haveria por que catequizar o negro, porque o negro não teria alma. Então foi essa digamos, a explicação criada no momento para fundamentar esse pacto entre a catequese indígena e manter a escravidão do negro. Mais alguma pergunta? Aqui mostrando para vocês, inclusive com essas imagens, um pouco dessa... Tudo aqui são quadros pintados na época. Século XVI, século XVII, os mapas, mostrando exatamente tudo aqui são imagens originais, não tem nada feito do nosso tempo. Eu fiz questão de colocar para vocês como que as próprias pessoas viram, e terminaram que esses quadros se tornaram documentos históricos, porque graças a essas imagens nós passamos a conhecer, passamos a saber por quê, como se vestiam, enfim, hábitos, etc. Uma coisa que retratava muito, se você observar, eu botei apenas alguns como exemplo, o próprio alimento. Era muito comum eles pintarem a natureza, os retratistas, eles pintaram a natureza, enfatizando esse lado dos alimentos, das frutas, como eu disse a você. Muito bem. Alguma dúvida tem? E aí nós vamos ter um processo na fase imperial do Brasil, marcadamente a partir de 1822, apesar de que, como está sendo mostrado aqui,
Já a partir de 1608, com a vinda da família real para o Brasil, o Brasil aí não se torna ainda um império, porque só em 1815 é que ele vai... Tá dando para enxergar aí? Melhorou? Só a partir de 1815 é que ele vai ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal, né? E em 1822 é que você vai ter de fato a independência do Brasil. A independência do Brasil. Esse período aí, formação colonial, formação imperial, é um momento importante para a gente entender algumas coisas. Depois nós vamos estudar a República, e aí os dias de hoje também, né? Por que até hoje nós somos, que é preciso vocês terem muito cuidado com isso, principalmente os revolucionários da sala, terem muito cuidado com isso, porque eu sinto dizer, mas todas as revoluções hoje são bancadas, né, pelo grande capital. Então, vocês revolucionários aqui, se tiver algum black bloc, entendeu? Alguém ligado a algum grupo guerrilheiro, etc. Então, né? Então está na moda, né? É chique hoje ser revolucionário. Né? Eu peço a você que estude bem, né, sobre a sua questão revolucionária, para você saber, inclusive, o que é que há por trás disso. Porque hoje existe uma forma sofisticadíssima de colonização. O Brasil continua sendo uma colônia, e da forma mais absurda que você pode imaginar. Tá certo? Que é exatamente chamado, a forma de colonização chamada ambientalismo. Tá certo? O ambientalismo, ele é inventado, né, como uma forma de colonizar os países periféricos. Tá certo? Uma forma de colonizar os países periféricos. Né? Isso eu não estou inventando nada. Quando for opinião minha, eu sempre falo aqui, né? Quando for opinião minha, eu falo. Entendeu? Hoje, se você vai fazer se você tem riqueza, de novo a exploração. Muito bonito. Hoje, se você vai... Se o interesse que eu tenho no seu país, a riqueza está em cima da terra, eu não vou lhe bombardear. Eu encho o país de ONG. Particularmente ONG para proteger o meio ambiente e proteger índio. O índio, quem está por trás disso? Indústria farmacêutica e indústria química. O índio, ele é um guarda florestal perfeito. Ele conhece a mata, ele conhece o meio ambiente, ele está adaptado biologicamente ao meio, porque viver naquelas florestas não é brinquedo. Tá certo? Tem que ter uma adaptação orgânica, biológica. O índio não tem carteira de trabalho, não dá queixa, não precisa de trabalho, não tem fundo de garantia. Perfeito. Tá certo? Criamos uma reserva para o índio maior do que um país, exatamente como forma de continuar tirando as nossas riquezas, tal como se fazia 500 anos atrás. Tá certo? Não é por acaso que você vê 1000 índios
2.000 índios vivendo num território maior do que muitos países europeus. Na verdade, o que você tem ali é uma reserva, não é indígena nem ambiental. Você tem uma reserva de matéria-prima para a indústria farmacêutica e bioquímica estrangeira. Tá certo? Então eu peço a vocês que vocês tomem cuidado, vocês que são, já acham que já conhecem a vida, conhecem o mundo que vive. Né? Estou aqui fazendo um alerta, estudem, pesquisem sobre tudo que eu estou falando. Né? Porque a coisa no Brasil está séria. Então nós vivemos mesmo processo de colonização, de exploração, tá certo? Só que agora de maneira muito mais sofisticada. Se eu quero a riqueza que está no seu subsolo, como é o caso da Síria, por exemplo, aí que vocês, não sei se vocês sabem exatamente os detalhes, mas pelo menos têm ouvido falar. Né? A Síria é um país que está em cima de petróleo e gás natural. Então, se a riqueza do país está no subsolo, eu bombardeio você. Se a sua riqueza está em cima da terra, eu não vou bombardear, que eu vou destruir o que eu quero. Então, esse é o país de ONG, esse é o país de fundação. Se você for olhar o financiamento dessas ONGs, todas, são todos financiamentos estrangeiros, tá certo? E elas não estão aqui a serviço de país nenhum, senão os países que estão financiando elas, mesmo que elas tenham nomes brasileiros. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente aqui no século XIX, né, nós vamos ter uma passagem, né, muito interessante entre Portugal e Inglaterra. A família portuguesa vem para o Brasil em função da invasão napoleônica nesse período. E o pessoal aí bota o Dom João VI como um cara covarde. Dom João VI é um cara frouxo, covarde. Dom João VI, meu filho, foi um cara inteligente para a sua... Entendeu? Ele não quis foi se tornar, de fato, refém de um outro líder e veio para cá e fez o posto dele de comando aqui. Mas não é assim que as minisséries da Globo mostram, né? Mostra o Dom João VI como um cara covardão, bobalhão, tirando onda, você queria saber de farra, essa coisa toda. Negativo. E a partir daí o Brasil passa a ter também muita influência, já não mais de Portugal simplesmente, mas também da Inglaterra. Por isso eu coloquei aqui, os ingleses retardaram o reconhecimento numa tentativa de forçar o Brasil à imediata abolição do tráfico. Por que havia esse interesse na abolição do tráfico? Exatamente por causa da indústria. A indústria já estava se desenvolvendo muito no século XIX, e precisava de mercado consumidor para os seus produtos. Recomendo que vocês assistam também um filme chamado Mauá, o Empresário do Império. Existe o livro, existe o filme. É um filme imperdível, para que vocês entendam, inclusive, esse papel da Inglaterra aqui no Brasil. Mauá, o Empresário do Império. Tá certo? Hein? É o? Sim. É o mesmo. Então você vai ter ali um quadro muito interessante. A briga política para não libertar os escravos. Havia uma série de interesses para não libertar os escravos. A economia brasileira, latino-americana, era toda centrada no trabalho escravo. Então havia todo um interesse político de não haver a abolição da escravatura.
Ao passo que interesses externos e internos também, diga-se de passagem, né? Porque muita gente vai estudar na Europa e, estudando na Europa, vai ter contato com as ideias liberais do liberalismo, que aqui vocês aprendem que é o socialismo que vai salvar a vida de vocês. Mas deixa eu dizer a vocês que socialismo não lhe deu direito nenhum. Todas as suas liberdades individuais lhe foram dadas pelo liberalismo. Tá certo? Ao contrário, o socialismo tende a tirar as liberdades individuais. Né? Inclusive, o pensamento liberal, quando chega aqui no Brasil, né? Dentre eles, Mauá, dentre eles, Joaquim Nabuco, daí porque a palavra abolicionismo é uma vertente do liberalismo que se volta para defender a liberdade no sentido mesmo de libertar os escravos. Porque, inclusive, quando você assistir esse filme Amistade, você vai ver que na própria Europa havia uma discussão jurídica sobre essa questão da escravidão do negro. Não é? Por quê? Porque na Europa a escravidão já tinha sido abolida, né? Europeus também escravizaram europeus, né? Na Europa a escravidão já havia sido abolida, já não se aceitava mais a escravidão, inclusive havia toda uma discussão jurídica sobre isso, né? E aí havia muita gente que dizia, pô, isso é uma contradição, a gente está defendendo aqui, né, os direitos naturais, dentre eles a liberdade, e está tendo escravidão nas nossas colônias. Havia toda essa discussão jurídica. E como eu dizia, muita gente que foi daqui para o Brasil estudar lá, volta influenciado por essas ideias de liberdade e vem implantar no Brasil o movimento abolicionista. Então, dentro do próprio Brasil, por parte de brasileiros, havia os dois lados. Havia um lado forte, que queria manter a escravidão, mas já havia também uma pressão forte, importante, lutando pela abolição da escravatura. E a Inglaterra tinha interesse em quê? Isso é um interesse econômico. Por quê? Porque o trabalho livre é um trabalho assalariado. E o trabalho livre assalariado é o que lhe dá a possibilidade de consumir. Então havia todo o interesse para que a escravidão aqui no Brasil fosse extinta, acabada. A Inglaterra obteve imensas vantagens com o reconhecimento da independência, né, exatamente porque a indústria, a influência econômica da Inglaterra vai aumentar com a independência do Brasil. Mas por questões familiares, recomendo inclusive que vocês, quem quiser também, né, leia esse livro aqui. Isso aqui tudo vai para vocês depois, de Laurentino Gomes. Ele escreveu 1808, depois ele escreveu 1822. Eu recomendo depois que vocês, quem gosta de leitura, de um bom livro para estudar, é muito interessante. E por questões políticas e familiares, Dom Pedro I volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, ainda menor de idade, até que pudesse alcançar a maioridade e assumir de fato o trono brasileiro. Aqui sim, Dom Pedro fica no Brasil após o retorno da família real, em decorrência da Revolução do Porto, em 1620, a consolidação de algumas prerrogativas da Revolução, como a diminuição das liberdades conquistadas pelo brasileiro, atingiu em cheio o descontentamento de boa parte da elite brasileira, que passa a se agrupar em torno de Dom Pedro. A ideia de ruptura ganha força
sendo qualquer possibilidade de reconciliação rejeitada. Daí porque vem a ideia dessa ruptura, do rompimento que é a independência. Né? Até que acontece, de fato, aí sim, viu? Estudar a história direitinho. Aqui sim, proclamação da República, 1889, aqui sim foi um golpe militar. Em 1889, um grupo de militares, apoiados evidentemente por setores econômicos e políticos da sociedade brasileira, né, proclama a República, só que essa proclamação da República, esta sim, esta foi um golpe militar. Tá certo? Aprendam desde já que em 64 o militar foi chamado pelo Congresso para intervir, conforme a Constituição. Tá bom? É diferente. Aqui não. Aqui foi golpe militar. Aqui foi um golpe injusto, inclusive. Dom Pedro I vai ser exilado na França. Vai passar o resto da vida dele vivendo num quarto de hotel com a família. Nesse tempo não tinha contrato de empreiteira, não tinha nada disso, né? Não tinha caixa 2, não tinha dinheiro na Suíça, não tinha nada disso. Ele sai do Brasil e vai passar o resto da vida dele vivendo num quarto de hotel na França, até a morte. Na próxima aula, nós continuaremos com